as fórmulas, tá? O que elas são iguais, né? Elas têm o campo elétrico, as duas. O que difere uma da outra? É que numa, o campo elétrico é igual à força dividido pela carga, e a outra, o campo elétrico é igual à constante eletrostática, que ela tem um valor fixo, sempre vai ser 9 vezes 10 na 9, vezes o módulo da carga. O que significa esse módulo? Esses risquinhos aqui, ó. O módulo significa que todo número negativo, ele vai se tornar positivo. E o módulo da carga, sempre dividido pela distância ao quadrado. Então, eu fiz dois exemplos. O primeiro, uma carga Q igual a 6 vezes 10 a menos 6 é colocada em determinado ponto de uma região do espaço, sendo submetida à ação de uma força F igual a 0,3 N. Na direção horizontal para a direita, determine o campo elétrico nesse ponto. Então, na verdade, eu já iniciei aqui, tá? Por que vamos usar essa forma do campo elétrico, da força e da carga? Porque no problema está me dando somente duas informações, ó, que é a força e a carga, tá? Então, eu quero saber o campo elétrico, eu não tenho ele. O valor da força é 0,3, vou botar aqui, dividido pela carga, que é 6 vezes 10 na menos 6, certo? Aqui vai entrar a notação científica. Por quê? Porque eu tenho o número decimal e o número com notação científica. Então, eu não posso calcular assim. Ou eu tenho que passar esse número para notação científica, ou passar esse aqui para o número decimal. Vou passar esse aqui para notação científica, tá? Então, vai ficar E igual. Como ele é 0,3, vou andar a minha vírgula para cá, que vai ficar 3 vezes 10 na menos 1, dividido por 6 vezes 10 na menos 6. Então, 3 dividido por 6 vai dar 0,5. Vezes o 10, fiquei na frente, vezes o 10. Como é divisão, vai ser menos, menos com menos, mais. Então, eu devo 1 e pago 6, vai me sobrar 5. Lembrando que na potência de 10 não pode ter número menor do que 1 aqui. Então, eu ainda vou ter que andar para frente com a vírgula aqui, que vai ficar 5 vezes 10. Como era 5 e eu andei menos 1, então 5 menos 1 vai ficar 4. Então, esse aqui é o meu resultado final, 5 vezes 10 na 4. E o exemplo 2 é: determine o campo elétrico em um ponto P, que dista 20 centímetros de uma carga pontual Q, eletrizada com 8 vezes 10 na menos 6 de carga, dado KO 9 vezes 10 na 9. Então, aqui não tá falando em força. Ele tá nos dando a distância, tá nos dando a carga, tá nos dando o KO e a gente quer saber o E. Obviamente, a gente vai usar a outra forma, que é o E igual a KO vezes o Q dividido pela distância ao quadrado. Primeira coisa muito importante, a nossa distância aqui, ela tá em centímetros. Então, nós vamos ter que usar ela em metros, tá? Então, a gente vai ter que passar os centímetros para metros, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. 20 centímetros vai ser X. Vou fazer regrinha de 3, tá? Vou ir direto, então X vai ser igual a 0,2 metros. Então, agora sim, a minha distância está em metros. O que eu vou fazer? Não tenho o valor do E, que é o que a gente quer saber, ó. Determine o campo elétrico. Vou copiar o E. O KO é o valor fixo. Aqui neste problema eu dei, mas caso não apareça, vocês têm que saber que ele é 9 vezes 10 na 9, vezes a carga, que ela é 8 vezes 10 na menos 6,
dividido, então, pela distância ali ao quadrado, que vai ser 0,2 ao quadrado, tá? A mesma coisa do outro. Aqui eu tenho uma notação científica, número decimal. Vou ter que passar esse aqui para notação científica ou, né, esses ali para número decimal. Eu prefiro fazer tudo com notação científica. Então, a gente vai fazer E igual a 9 vezes 10 na 9, vezes 8 vezes 10 na menos 6. Então, aqui é 0,2, vai ficar 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Não acabou aqui ainda. Então, eu vou copiar o E igual a 9 vezes 10 na 9, vezes 8 vezes 10 na menos 6. Agora sim, eu vou fazer ao quadrado. Esse número que tá aqui na frente, eu vou fazer ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai ser 4 vezes 10. Esse aqui é vezes, tá? Então, 1 vezes 2 vai dar 2, menos com mais, menos 2. Agora sim, agora que nós vamos calcular. Então, vai ser o E igual a 9 vezes 10 na 9, vezes 8 dividido por 4, vai dar 2, vezes 10. Como é divisão, eu vou diminuir, menos com menos, mais. Então, eu devo 6 e pago 2, eu vou dever 4. E aqui eu ainda continuo. 9 vezes 2, 18, vezes 10. Como é vezes, eu vou somar. Mais com menos, menos. 9 menos 4, 5. Porém, ficou o número 18, que não pode, tem que ser menor do que 10. Então, eu vou andar com a minha vírgula pra cá, que vai ficar 1,8 vezes 10. Como eu andei uma casa, um número pra cá, eu vou somar mais 1. Então, 5 mais 1, 6. Então, ficou 1,8 vezes 10 na 6. Esse é o meu resultado final.